trouxe Bíblia, abra em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. A palavra de Deus, ela nos fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pelo consolo que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que tiverem qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Queridos, Deus, Ele é o Deus de toda a consolação. Deus, Ele é o Deus que nos consola, queridos, e Ele nos consola em toda e qualquer espécie de tribulação. Queridos, a palavra é muito clara quando ela fala que nós passaríamos por dificuldades ou tribulações na nossa caminhada de fé. Haveriam dias bons e haveriam dias ruins. Existe tempo, queridos, de abraçar e tempo de se afastar de abraço. Existe tempo de sorrir e tempo de chorar. E nós estamos passando, queridos, por um momento de entrega, um momento de dor, onde nós estamos entregando dia a dia a vida do pastor Hugo. E esse tempo, queridos, é um tempo de ser consolado por Deus. É um tempo de receber esse consolo do alto. São dias de entrega. Mas eu e você, nós temos um consolador. Uma das funções do Espírito Santo, queridos, é nos consolar. Jesus falou assim, eu preciso ir, eu preciso subir. Para quê? Para que o consolador possa vir. E é interessante que Jesus, ele fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Para muitos aqui, queridos, o Hugo é uma figura de um pai. Para muitos aqui, ele representou como um pai. Só que a palavra de Deus nos fala que ele não nos deixaria órfãos. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, queridos, que foi a palavra que Deus me falou no momento ou algum tempo depois que eu recebi a notícia. Eu recebi a notícia de manhã, segunda-feira de manhã. A Kelly acordou, perguntou o que aconteceu, você sabe de alguma coisa do Hugo? Eu falei, não sei, eu abri meu celular, já tinha uma mensagem da Lídia, dizendo que ele tinha partido. E na hora eu não consegui entender muito o que estava acontecendo, estava tentando me organizar, os meus pensamentos. E logo em seguida, assim, queridos, Deus me deu essa palavra. E a palavra de Deus nos consola, amém? Na hora eu lembrei desse texto, eu abri esse texto, eu li esse texto junto com a Kelly, nós choramos juntos, entregamos ali aquela dor, e eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 58. A palavra de Deus fala assim: Com isso quero dizer, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, é que a morte e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela
vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é bom. Queridos, a carta de Paulo, queridos, aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta-resposta. Provavelmente a igreja de Coríntios enviou uma carta para Paulo com uma série de perguntas. E você vai vendo nos traços da carta, Paulo respondendo essa série de perguntas. E é interessante a gente entender isso para que a gente possa compreender o conteúdo da carta. E no capítulo 15, Paulo começa a defender a ideia da ressurreição dos mortos. Porque provavelmente, queridos, muitas pessoas começavam a se converter, e talvez judeus que se converteram e eram saduceus, queridos, entraram no meio da igreja. E os saduceus, queridos, eles não criam na ressurreição dos mortos. Você olha uma linha de fariseus, os fariseus criam na ressurreição dos mortos, e os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Então você vê sempre esse embate. Tanto é que eles sempre tentavam pegar Jesus em algumas pegadinhas. Tanto é que um saduceu chega, se um homem se casa com uma mulher, ele tem 7 irmãos, ele morre, o irmão se casa de novo, e os 7 se casam com a mesma mulher. O que vai acontecer na ressurreição dos mortos? Quem vai ser marido dessa mulher? Jesus olha para eles: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e o poder de Deus. Por quê? Porque eles não criam na ressurreição dos mortos. Uma vez Paulo estava no meio do sinédrio, uma bagunça. Paulo levanta, esperto do jeito que era, levanta e fala: estão querendo me condenar porque eu creio na ressurreição dos mortos. Os fariseus e os saduceus começaram a brigar. E Paulo escapa. Provavelmente, queridos, essa doutrina entrou na igreja de Coríntios e as pessoas não estavam crendo mais na ressurreição dos mortos, a ponto de Paulo falar no capítulo 15, se os mortos não ressuscitarem, Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Queridos, a morte, ela vence a vida, e a ressurreição, ela vence a morte. E essa é a nossa esperança. Olha o que o capítulo 50, o versículo 50 nos fala. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herda a incorrupção. Queridos, carne aqui representa o nosso corpo mortal, o nosso corpo corruptível, queridos. Em nossa caminhada, queridos, nós cuidamos do nosso corpo. Posso ouvir um amém? Nós não podemos olhar para o nosso corpo e falar: não presta para nada, somos só espirituais. Não, queridos, o nosso corpo presta para muita coisa, e nós precisamos cuidar do nosso corpo. Se a gente não cuidar do nosso corpo, queridos, o que acontece? O nosso corpo vai perecer e nós não vamos cumprir o propósito. Posso ouvir um amém? Então, cuidado do corpo, queridos, é essencial, queridos. E um dia, queridos, eu e você vamos enfrentar a morte. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não é eterno. Com a entrada do pecado, queridos, o nosso corpo, ele não se torna mais eterno, queridos. E nós vamos passar pelo processo da morte. Olha o que Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos fala. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só, presta atenção aqui, está ordenado ao homem morrer uma só. Queridos, você morre uma vez e depois vem o juízo. Você não fica reencarnando, melhorando, piorando, melhorando, piorando. Está, assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Queridos, aqui nós precisamos entender uma coisa. A morte é a nossa inimiga. Repete assim comigo: a morte é a nossa inimiga.
Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26 nos fala. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo... Pode voltar, Flávio, eu acho que eu não pus esse versículo. A palavra de Deus fala assim: porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo, queridos, a ser vencido é a morte, queridos. E a morte é a nossa inimiga. Desde que o pecado entrou no mundo, queridos, a morte se tornou nossa inimiga. E nós lutamos contra ela. Queridos, a morte é a nossa inimiga. Quando nós olhamos e nos deparamos com ela, queridos, ela é a nossa inimiga. Por mais que eu e você tenhamos esperança por ser crente, a morte é a nossa inimiga. A gente não aceita ela de forma natural. Ah, não, é assim mesmo, queridos, não é. A morte é a nossa inimiga. Lutamos contra a morte, queridos. Fisiologicamente, depois da queda, eu e você lutamos contra a morte, queridos. Todos nós temos mecanismos no nosso corpo, cérebro, ações de autoproteção. De autoproteção, queridos. Você é equipado desde a queda com mecanismo de autoproteção. Quer ver um exemplo? Se você chega em um lugar muito alto e você olha assim para baixo, o que acontece, queridos? Não te dá uma vertigem? Um troço assim, troço estranho. Por quê? Porque se você pular dali, você morre. Existem mecanismos de autoproteção, queridos, que nos defendem, queridos, contra a morte, queridos. Por isso, queridos, presta atenção aqui em mim, por isso que nós não sabemos amar. O que tem uma coisa a ver com a outra, pastor? A gente não sabe amar, queridos, porque nós temos mecanismos de autoproteção. E a autoproteção é o contrário do amor. O amor nos traz uma entrega total. Sim ou não? A gente não sabe amar, por quê? Porque toda hora a gente está se protegendo. Está se protegendo do quê, queridos? Medo da morte. Medo da morte da reputação, medo da morte emocional. E a gente sempre está na defensiva. Tanto é, queridos, que a gente não é quem a gente é para quase ninguém. A não ser que a gente tenha um encontro com Jesus e todas as máscaras caiam. Por quê? Porque nós construímos um personagem. Para quê? Para se proteger. Quando nós encontramos Jesus, queridos, ali a gente aprende a amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor, queridos, é vencer a autoproteção, porque sempre estamos tentando nos defender da morte, queridos. Segunda coisa que nós precisamos entender: não esperamos Jesus só para esse mundo. Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 nos fala, preste muita atenção aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Queridos, aqui nós encontramos um equilíbrio. Queridos, toda a mensagem bíblica, queridos, ela tem que estar pautada em 4 grandes pilares, queridos, que é a criação, queda, redenção e consumação. Toda a mensagem bíblica, queridos, precisa estar fundamentada nesses 4 pilares, queridos, porque senão nós desequilibramos as coisas. E aqui, queridos, quando nós olhamos para um versículo como esse, nós encontramos equilíbrio, queridos, porque nós não podemos ir para os extremos. Há um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, queridos, o que aconteceu? A igreja se fecha dentro dela mesmo, queridos, prepara suas malas e fica cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos com as malas prontas para os céus, se trancamos, fizemos uma subcultura, que se exploda o que está acontecendo lá fora. Eu estou salvo, nos protegemos, preparamos as nossas malas e ficamos por décadas esperando Jesus voltar. Esse é um extremo, sim ou não? Nós não temos um jeito de falar, nós não temos um jeito de cortar o cabelo, nós não temos um tipo de roupa, nós não temos um linguajar, nós não nos fechamos em colônias, sim ou não?
Esse é um extremo, queridos. O outro extremo, queridos, é a gente achar que tudo é para essa vida. Queridos, mesmo que eu ame a mensagem do Evangelho, do Reino, eu amo, queridos, a ideia de a gente tocar cidades, queridos. Eu amo a ideia de a gente estar no meio, vivendo o reino de Deus, queridos. Eu amo isso. Eu sou entusiasta do Evangelho de segunda-feira, queridos. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós não esperamos Cristo somente para essa vida. Por isso que nós precisamos entender sobre criação, queda, reconciliação e consumação. Em um momento, quando nós encaramos a morte, queridos, a única coisa que nos consola, queridos, é que vai haver o despertar da última trombeta. Queridos, Jesus vai voltar. Não é tudo para esse tempo. Quer ver um exemplo, queridos? As profecias bíblicas, elas quicam, ok? Elas são para o passado, para o presente e para o futuro. Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto, queridos, o profeta viu algo e falou algo para o presente dele, sim ou não? Falou, não falou? Presente, ele viu algo e falou para o tempo dele. Essa profecia, ela quica para nós, nesse tempo que nós estamos aqui, sim ou não? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Cremos na cura divina? Claro que cremos. Muitas pessoas já foram curadas aqui. Só que imagine, queridos, uma pessoa vem aqui para frente, ela é cadeirante. Nós aqui vamos com oração de fé, debaixo de unção, oramos porque nós cremos que ela pode levantar, sim ou não? Pode ser curada. Só que se ela não for curada, queridos, ela não foi curada, ela morre. A palavra não se cumpriu nela? Queridos, porque um dia Jesus vai voltar. E o corpo corruptível dela, que tinha problema nas pernas, vai ser revestido de incorruptibilidade. Ela não vai ganhar um corpo novo? Sim ou não? E quando Jesus voltar, ela vai andar ou não vai? Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, sim ou não? Levou, queridos. Levou. Queridos, ele vai ser fiel sempre, queridos. Se não for agora, vai ser depois. Aleluia. Sim ou não? Consegue me entender? Só que se a gente espera tudo para agora, queridos, por que nós não podemos esperar tudo para essa vida? Porque seríamos as pessoas mais infelizes desse mundo. Sabe aquele lance assim, venha para Jesus, que a tua vida vai melhorar em tudo, você vai crescer, você vai ficar rico, você vai ter dinheiro, você não vai ter problema de saúde, ainda mais se você dizimar, não vai ter problema de doença com criança, as coisas vão acontecer, teu carro não estraga, já ouviram isso? Isso não existe. Porque se a gente esperar Jesus só para essa terra, a gente se torna as pessoas mais infelizes deste mundo. Sabe por quê? Porque a gente cria uma expectativa que Deus vai fazer tudo agora e Ele não vai fazer. Porque não haveria esperança, queridos, a esperança do reencontro. E Paulo entendia muito bem isso, queridos. Paulo entendia muito bem, ele balizava a sua vida nisso. Olha o que o versículo 51 fala, queridos, de 1 Coríntios capítulo 15. Eis que eu vos revelo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Queridos, Paulo manda uma carta para a igreja de Coríntios falando assim, Jesus está voltando. Nem todos nós vamos dormir. O que ele está falando? Nem todos nós aqui vamos morrer. Os que morreram vão ressuscitar e os que estão vivos vão ser transformados. Por quê? Porque Paulo via a eternidade logo ali, queridos. Paulo olhava e balizava a sua vida com a ideia, Jesus está voltando. Tanto é, queridos, que ele acreditava que a vinda de Cristo estava logo ali, a eternidade estava latente, estava próxima dele. Queridos, se estava próximo dele lá 2000 anos atrás, quanto mais para a gente. Jesus está voltando. Eu e a Kellen sentamos, queridos, estávamos conversando e a Kellen estava chorando e ela
quando a gente estava conversando, a impressão que ela teve, ela falou assim, quando nós passamos por isso, parece que a eternidade está tão perto. Sabe quando a gente se encara com a morte? Parece que todas as outras coisas perdem um tanto de sentido. E a gente fala que a eternidade está aqui perto. Aqueles problemas do nosso dia a dia, queridos, que parecem problemões, assim, de repente não se tornam em nada, queridos, em nada. Em nada. Nada. E a impressão que a gente tinha sentado naquela sala chorando é que a eternidade estava ali. Tão próximo da gente. Eclesiastes vai falar que existe mais sabedoria, queridos, na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E a eternidade, queridos, Paulo olhava a eternidade como algo palpável, queridos. Ele fala, todos seremos transformados à imagem de Jesus, com o corpo glorificado, igual ao dele. Quando? Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu gosto dessa expressão, queridos, em um momento. Quando falamos de criação, queda, redenção e consumação, queridos, essa história, queridos, ela tem mais ou menos 6.000 anos, biblicamente falando. Desde a criação, da queda, queridos, da redenção até os nossos dias, queridos, que ainda não chega ao quarto ponto, que é a consumação, essa história tem aproximadamente 6.000 anos. Para nós, queridos, parece muito, mas é só um momento. Presta atenção aqui em mim. Se essa história tem 6.000 anos, queridos, o que é 6.000 anos em uma linha de tempo comparado à eternidade? Queridos, às vezes as pessoas falam, Jesus, parece que Jesus está demorando tanto, já faz 2.000 anos. Queridos, o que é 2.000 anos perto de uma eternidade? Queridos, o que é a história humana de 6.000 anos perto da eternidade, queridos? Não é nada. Nada, queridos. É um relance, queridos, é um momento. Não sei você, mas eu gosto de ver essas coisas do universo. Eu sigo até a NASA lá nas redes sociais, porque eu gosto de ver as fotos daquilo que eles mostram. Você vê o universo em expansão. Não sei se você gosta disso, mas eu gosto. Eu vou vendo. Queridos, se você olha, queridos, o universo em expansão, a Via Láctea, nós somos um ponto do nada, queridos, em algo gigantesco. Sim ou não? Quando nós olhamos para isso, queridos, nós olhamos toda a nossa vida, toda a história humana, ela é um nada comparado à eternidade com Deus. Um nada, queridos. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ao ressoar da última trombeta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aqui está a nossa esperança. No ressoar da última trombeta. Na promessa daquele que não pode mentir, queridos. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 37 nos fala, e Apocalipse 22, 20. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem, virá, e isso não demorará. Queridos, aquele que vem, virá. Olha o que Apocalipse capítulo 22, versículo 20 fala. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Queridos, em breve, nós vamos ouvir o ressoar da última trombeta. E quando ele vier, queridos, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiros. Os que estiverem vivos em Cristo serão transformados. A imagem do corpo de Cristo, nós seremos transformados, queridos.
Aquilo que é corruptível vai ser transformado em incorruptível. Pastor, nós vamos lembrar das coisas? Vamos, queridos. Vamos lembrar. Eu posso afirmar isso para vocês. Quando nós subirmos aos céus, queridos, nosso corpo vai ser transformado. É igual ao corpo de Jesus. Tipo, o corpo de Jesus, queridos, ele é totalmente diferente desse corpo. Se você vê Jesus ressurreto, queridos, ele passava a parede, ele saía de um lugar e ia para outro. Na minha cabeça, no Fantástico Mundo de Bob, queridos, é tipo Dragon Ball Z, assim. Até voar a gente vai, queridos. Como que Jesus subiu aos céus, queridos? Não foi um redemoinho, não foi nada, ele subiu até as nuvens, voando. Ele estava no meio dos discípulos e de repente o que ele fazia? Sumia. As portas estavam fechadas e ele entrava nos lugares. Queridos, um dia nós seremos transformados. E esse corpo será transformado. E isso precisa acontecer por quê? Versículo 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista de imortalidade. Nosso corpo precisa ser redimido, queridos. Redimido da corrupção. Aquilo que é mortal precisa se revestir de imortalidade. Olha o que Romanos 8, 23 nos fala. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Queridos, por isso que a gente não é o nosso corpo. Posso ouvir um amém? Nós somos espírito, alma e corpo. Quando nós entramos no velório, que nós olhamos o caixão, a primeira coisa que eu falei para Kelly, ele não está ali e não é ele. Não é, queridos. É simplesmente um corpo. Porque o que nós precisamos é a remissão, a redenção do nosso corpo. É isso que nos falta, queridos. E quando isso acontecer, no ressoar da última trombeta, queridos, olha o que 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 ao 56 nos fala. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nosso corpo, queridos, vai ser revestido de imortalidade. Então, tragada foi a morte. Haverá uma vitória definitiva contra a morte, queridos. Veremos Cristo e a implantação total do seu reino. E vamos nos reencontrar. Queridos, nesse último instante, queridos, que nosso corpo vai ser transformado, queridos, nós vamos nos reencontrar, nós vamos ter a consciência de quem nós éramos, nós vamos olhar as pessoas e reconhecer, nós vamos poder encontrar o pastor Hugo. Pastor, mas como assim? Se no céu não haverá morte e tristeza, como que eu vou conseguir ter memórias dessa vida, e se alguém que eu amo não estiver lá? Deixa eu explicar uma coisa, queridos, existem as facetas de Deus. A faceta de Deus hoje sobre a terra é graça e misericórdia, sim ou não? A graça e a misericórdia estão sobre nós, só que vai haver um dia que Jesus vai sentar no trono como justo juiz, sim ou não? Ele vai sentar para julgar as nações. Quando ele sentar no trono para julgar as nações, nós que fomos salvos, nós vamos ter o pleno entendimento da justiça de Deus. Isso vai tomar conta do nosso ser, queridos, porque a faceta de Deus vai mudar, queridos. O juízo de Deus vem sobre nós vamos entender a justiça de forma completa. E se não houver alguém que estiver salvo, que eu e você amamos, nós vamos ter a plena certeza que eles foram condenados de forma justa. Porque a nossa justiça está contaminada com o pecado. Quer ver um exemplo? É por isso que as pessoas olham e falam assim: ah, se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Queridos, deixa eu te falar uma coisa.
Justiça tem a ver com o quê? Todos nós estávamos condenados, sim ou não? A humanidade traiu Deus, não Deus a humanidade. Todos estavam condenados. Pela graça de Deus, Jesus vem, queridos, e nós temos a possibilidade de sermos salvos, sim ou não? Queridos, de uma raça humana inteira condenada, queridos. Quando Ele vai salvando pessoas e transformando ambientes, queridos, nós saímos no lucro, sim ou não? Não é Deus que deve para nós, nós que devemos. Você está entendendo que a gente não entende justiça? Por isso que algumas pessoas levantam a mão e falam, se Deus é tudo isso, por que a terra está passando por isso? Está passando porque eu e você pecamos. E esse entendimento, queridos, vai vir sobre nós, e nós vamos ter a total compreensão. Aqueles que estão aqui, estão porque se renderam à graça e o favor de Deus. E os que não estão porque não se renderam. E nós vamos ter esse pleno senso de justiça, e nós vamos nos reconhecer lá, queridos, a ponto de nós conversarmos. Não ache, queridos, que o céu, ou a Nova Jerusalém que desce do céu, vai ser um lugar que a gente vai ficar tocando arpinha, sem nada para fazer. Vai ter muito trabalho lá, e nós vamos estar juntos, queridos, como uma grande família. E nós vamos nos reencontrar. E vamos poder bradar em alto e bom som. Capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Queridos, quando Jesus voltar, queridos, o último inimigo vai ser vencido. Ele vai ser subjugado a Jesus, queridos. Por isso nós podemos ter esperança. Por isso que nós podemos continuar. Por isso que nós rendemos graças a Deus. Queridos, um dia a trombeta vai soar, e nós vamos poder bradar, ó morte, onde está o seu aguilhão? Nós vamos ver todos os inimigos de Deus sendo subjugados, queridos. Nós vamos ver a miséria, a morte, a destruição, tudo sendo subjugado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa é a nossa esperança, queridos, é por isso que vivemos. Olha o que o versículo 57 nos fala. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que parecia perca, queridos, isso que nós estamos vivendo, esse processo de luto que parece perca, nós vamos ver uma grande vitória. Porque ele morreu sim, mas um dia o Hugo vai ressuscitar. E hoje ele pode usufruir do seu amado, daquele a quem ele amou e serviu. Que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, por toda a nossa vida, até após a nossa vida. Queridos, no velório, eu tive a oportunidade de fazer o apelo e apresentar o Evangelho para os amigos. O Hugo tinha muitos empresários que eram amigos dele. E eu pude apresentar o Evangelho, fazer o apelo. Quando eu estava saindo do velório, um homem, um senhor, ele me segurou pelo braço e ele falou: pastor, eu preciso falar com você. Eu falei: diga. Ele falou: algumas pessoas falaram que o Hugo era como um anjo na vida deles. E o Hugo foi um anjo na minha vida. E hoje eu estou me reconciliando com Jesus por causa da vida do Hugo. E aquele empresário se reconciliou com Jesus. E você vê o justo dando fruto mesmo depois da sua morte. Aquele homem se reconciliando com Jesus. Se reconciliando. E eu quero concluir, queridos, hoje com o que eu imagino que seria a mensagem do pastor Hugo para nós, queridos, como igreja. No versículo 58, queridos, ele fala assim, e eu imagino, queridos, quando nós recebemos a notícia, a gente estava ali com um pouco, a Kellen saiu um pouco orar, e a Kellen falou assim: eu tive uma visão dele, em uma praia, em um lugar,
sorrindo e feliz. E quando eu olho para esse texto, eu imagino ele olhando para mim, ele falava: ô pastor, beleza? E eu imagino ele olhando assim para nós como igreja, falando: ô pastor, beleza, o seguinte. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é bom. Queridos, o trabalho do pastor Hugo não foi em vão, queridos. Existe um legado dos seus filhos e dos seus netos, e de muitos filhos aqui, queridos, espirituais, de cada conselho, de cada cuidado. E vivemos essa esperança, queridos, que um dia nós vamos nos reencontrar. E essa é a verdadeira vitória. Eu imagino, queridos, ele olhando para nós e falando: continue. A última mensagem que eu preguei antes do pastor Fabinho, o título era Não Desanime. Eu mandei para ele o convite do culto, ele me respondeu: pastor, desanimar não cabe no meu vocabulário. E hoje eu ganhei o dia. Eu consegui conversar com uma pessoa que fazia tempo que eu queria conversar e evangelizar ela. O nosso trabalho não é em... Bom, vamos continuar firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Que essa palavra console o seu coração, que você foque na eternidade. Sabe por quê? Um dia nós vamos nos encontrar. E eu fico imaginando, queridos, e eu creio que Deus trabalha com imagens. Eu creio que Ele chegou antes do que nós, queridos. E o dia que a gente chegar lá, Ele vai falar: ô pastor, vem cá, olha que lugar bacana que eu conheci aqui. Assim como Ele fazia quando Ele construía alguma coisa, eu queria mostrar alguma coisa para nós. Olha que lugar bacana. Uxa, aqui é um lugar legal.